Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao encontro técnico de hoje, aqui pelo canal de comunicação da BCT Online. Eu me chamo Rubens Monge, sou da Associação Brasileira de Cimento Portland, sou engenheiro lá, na parte de edificações, né? E em nome da associação eu quero dizer que é uma grande satisfação tê-los conosco para ver esse webinar de pisos com placas de grandes dimensões em fibra sintética e compensador de retração. Eu queria registrar aqui nossos agradecimentos aos nossos apoiadores, a ABS, a NAPRE e Bracon, e, logicamente, também um agradecimento especial a toda a equipe aí do Açaí Atacadista, que permitiu que a gente divulgasse esse case aqui de sucesso. Tá? O evento de hoje terá a duração mais ou menos de 1h30, sendo os 30 minutos finais reservados para perguntas e respostas ali. Um pequeno debate entre a gente. Tá? Segue alguns avisos. As perguntas já poderão ser formuladas ali pelo chat, tá? Que tem na plataforma. Vocês vão ver um localzinho ali para vocês fazerem as perguntas. Tá? E aí a gente vai responder elas, então, no final no período destinado aos debates, lá aqui na meia hora final, ok? A gravação da palestra está disponível no canal da BCP no YouTube após 48 horas do término da live, tá? E ao final do evento, a gente vai revelar aí um presentinho para vocês, para os participantes que ficarem até o fim. Então, se possível, fique até o fim aí, que a gente vai dar um negócio bem bacaninha para vocês que ficarem, tá? Então, sem mais demora, eu gostaria de chamar os nossos palestrantes, tá? Por gentileza, Fernando, Eduardo, Gustavo e Ricardo, se vocês puderem aparecer, para o pessoal dar uma olhadinha, ver o rostinho de vocês. Né? Aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Queria primeiro agradecer a todas as pessoas que se inscreveram, que estão presentes. Boa noite. Também agradecer a tutti i partecipanti di questa live. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou deixar começar aqui, e aí vocês vão se apresentando um a um, conforme vocês forem entrando, ok? Então vamos começar, Fernando. Boa live para todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que se inscreveram mais uma vez, os presentes. Gostaria de agradecer à diretoria do Açaí, por permitir esse evento, nosso gerente de obras, Michel Ramos, nosso coordenador de obras, Daniel Lima, que apoiaram desde o início desse projeto. O intuito dessa live é demonstrar a todos, né, como foi o nosso planejamento e nosso projeto inovador que a gente conseguiu ter um ótimo resultado. Aí gostaria de agradecer também a construtora, os executores de piso, a concreteira, a todos que participaram do processo executivo, tá? O piso com placas de grandes dimensões em fibra sintética e compensador de retração. Primeiramente, eu vou falar do Açaí Atacadista, tá? Eu sou engenheiro Fernando Justino, coordenador de obras hoje aqui no Açaí. Nós somos o Açaí Atacadista, um gigante em estrutura, com mais de 30 milhões de clientes para as lojas por mês. Hoje nós temos 191 lojas pelo Brasil, em 22 estados e no Distrito Federal. É uma das 10 maiores empresas empregadoras do Brasil, com mais de 50 mil colaboradores. Nós hoje estamos em 17º da colocação entre os maiores faturamentos de receita livre. O Açaí hoje é um gigante em crescimento e expansão, a média de 28,3% taxa de crescimento anual. Nos últimos 6 anos, nós inauguramos 107 lojas. Nossa cultura está sempre em constante evolução e a cada desafio reafirmamos que somos o que somos. Nossa cultura está presente em tudo o que fazemos e por isso ficamos mais fortes dias após dia. Somos assim, feitos de entusiasmo e coragem para ir além. E esse nosso case é realmente o que é a nossa cultura, tá? No início desse ano, nós tivemos um desmembramento da empresa e a gente virou um mercado capital aberto. Em 8/3, nós tocamos o sino na Bolsa de Nova York, né? Isso nos deixa muito orgulhoso por ser colaborador da empresa.
esse crescimento. As pilares de sustentabilidade da empresa. A valorização da nossa gente, eu sou um próprio exemplo disso, consumo e oferta consciente, transformação na cadeia de valor, gestão de impacto ambiental, engajamento com a sociedade, gestão integrada e transparência. Como parceiro desse projeto, como foi apresentado, a gente tem aqui a Mix Design. Boa noite a todos. Obrigado, Fernando. Gostaria de agradecer a todos aí a participação. Gostaria de agradecer o Açaí por ter ajudado a desenvolver esse case e acreditado aí na nossa capacidade Brasil, não só de Mix Design, mas como todos nós, para poder desenvolver essa tecnologia em pisos industriais. Perdão. Vou contar um pouquinho da história da Mix Design. A Mix Design, ela foi fundada em 1993, eu e meu pai, e eu sou um dos sócios fundadores da empresa, e a gente, esse ano, tem uma marca muito importante. Nós conseguimos desenvolver mais de 200 milhões de metros quadrados de pisos industriais no mundo, sendo que 120 milhões foi feito aqui no Brasil e 80 milhões já fora do país. Essa é uma marca para nós muito importante, de tentar pegar tecnologias globais e tentar trazer para o nosso Brasil. Nós somos pioneiras em novas tecnologias de pisos industriais, como a própria utilização de fibras em 1993, quando a gente começou a utilizar fibras metálicas, e aproximadamente em 2003 ou 2004, nos primeiros projetos com macrofibra sintética estrutural, também a gente estava bem envolvido nesses primeiros projetos. Esses são alguns dos nossos clientes que a gente faz, nós fazemos consultoria, trabalhos, e a gente está muito feliz que nós conseguimos novamente desenvolver esse trabalho de placas grandes, utilizando macrofibra sintética e compensador de retração, num CD do Açaí, lá no Pernambuco. Um pouquinho da onde vem essa possibilidade, né, de compreender. Tudo que a gente fez não foi tirado do nada, foi estudado, foi compreendido. Então, eu sou membro, fora da nossa ABNT aqui no Brasil, eu sou membro da International Tunneling Association, que fala sobre túneis, na parte de segmentos de utilização de fibras em aduelas, naquelas partes externas. Sou membro dessas duas normas, desses dois comitês, a CI e a TR34. A CI, American Concrete Institute, eu sou membro participante da CI 302, como executar pisos industriais. A CI 325, pavimentos em concreto, sou membro votante. A CI 360, como dimensionar pavimentos externos de garagens e de CDs, sou membro votante. A CI 360, como dimensionar pisos industriais. E particularmente nesse ACI 360, existe um capítulo que eu estou escrevendo junto com outros profissionais, que vai estar abordando parâmetros de como dimensionar e como fazer utilizando fibras em pavimentos de grandes dimensões. E também sou membro votante do ACI 544, que é como utilizar fibras em geral, né, em estruturas, em pisos. É uma norma muito interessante. Então, a gente precisou se basear nelas para poder fazer esse dimensionamento desse CD. Também sou membro da TR34 e TR65, são normas europeias, essas são inglesas, na verdade, mas a Europa utiliza essa norma como padrão do Eurocode. Hoje está um pouco em dúvida como eles vão seguir, porque a Inglaterra não faz mais parte da União Europeia, mas ainda é vigente. O que é importante falar? No momento em que a gente desenvolveu o projeto do Açaí, nós não tínhamos as recomendações brasileiras, então a gente teve que pegar as recomendações internacionais para poder ter o embasamento disso. Então essas são as normas, esses são os critérios que foram utilizados para dimensionar esse pavimento, esse piso industrial. Outro parceiro desse projeto que nós fizemos no
em sede paulista é o Ricardo, da Química Edile. Ricardo. Obrigado Fernando, obrigado a tutti i partecipanti. Mio nome è Riccardo Vannetti, sono socio e amministratore delegato del gruppo Química Edile, aqui in Brasile con la nostra impresa Química Edile do Brasil. La Química Edile è un gruppo familiare che nasce nel 1981 in Italia e questo anno faremo 40 anni di attività. Nel 2002 aprimo la nostra prima fabbrica qui no Brasile, no Spirito Santo. Nel 2003 in Argentina, in Mendoza, marco importante del gruppo Química Edile, perché con questa fabbrica noi praticamente facciamo il nostro ciclo produttivo interno, non dipendendo da terziari per la produzione dei nostri prodotti. E quest'anno praticamente commemoriamo l'apertura di un ufficio temporaneamente commerciale negli Stati Uniti. La Química Edile do Brasil, come stavo parlando, nasce nel 2002 e liderò e sta liderando il mercato brasileiro con due principali prodotti. Uno di essi è un additivo compensatore di retrazione a base di ossido di calcio supercalcinato di tipo G, commercialmente chiamato Dry D1 NG, bastante conosciuto a te oggi in un mercato brasileiro. La nostra storia e la nostra parceria con l'Açaí nasce nel 2018 con la prima loggia in Mauá, avvagliando un po' le caratteristiche tecniche dell'utilizzo di un compensatore di retrazione che poderia permettere vari svantaggi alla loggia Açaí. Nell'arco di 2 anni conseguimmo un successo fantastico da parte della mia impresa, che Açaí decidiu di ponere no memorial dele, in cada piso rigido da loggia dele, l'utilizzo di un compensatore di retrazione. A lungo di questo periodo conseguimmo già fornire in 80 logge da Açaí, llegando nel 2019-2020, quando fu inaugurato il case che stiamo presentando oggi do CD Paulista in Pernambuco. Agora eu queria convidar o Gustavo, nosso parceiro da Viapol. Obrigado, Fernando. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui presente nessa noite para falar um pouquinho desse case com vocês, do lado dessas feras aí da engenharia. Eu queria só complementar a minha introdução. Meu nome é completo Gustavo Polidoro. Eu sou gerente de produtos na área de fibras e aditivos aqui na Viapol há 7 anos. Já tenho 12 anos de experiência nesse mercado de fibras e tenho atuado fortemente no desenvolvimento dessas novas aplicações dentro da Viapol. Tá? Contando um pouquinho de quem é a Viapol, a empresa foi fundada no ano de 1990, onde desde então o core business sempre foi os sistemas aí de impermeabilização para as construções, né? Então, a gente acabou desenvolvendo novos produtos também ao longo do tempo, buscando novas aplicações, obras de infraestrutura, obras de saneamento, obras industriais, aplicações em concreto. Então, a gente acabou ampliando um pouco o leque de produtos em nosso portfólio. Hoje nós temos as fibras, né? Hoje já tem uma importância muito significativa no grupo. E aí temos aditivos, temos revestimentos, e conforme esse crescimento foi acontecendo, né, nesses últimos 20 anos, um grupo internacional chamado RPM, né, que é uma holding nos Estados Unidos, no ano de 2012 adquiriu a Viapol, né, e aí a Viapol passou a ser o braço dessa empresa aqui no Brasil. Esse grupo RPM, desde o ano de 2016, tem alcançado aí vendas mundiais acima dos 5 bilhões de dólares, né? Então é bastante representativo, com ações na Bolsa de Valores também nos Estados Unidos.
Vocês veem que todos esses logos aqui embaixo são empresas do segmento. Então, a Viapol está inserida nessa linha de Performance Coaches, uma empresa irmã da Euclid Chemical, que é quem desenvolveu essa linha de fibras aqui. A gente vai falar um pouquinho disso mais lá na frente. E só concluindo, mostrando uma foto da nossa planta, que fica aqui na cidade de Caçapava. Nós temos 10 unidades fabris diferentes ali, para contemplar toda essa estrutura de produção de produto. É uma das maiores plantas e fábricas de produtos químicos para a construção civil da América Latina. Tá? Obrigado pela introdução aí, Fernando. Jogo de volta aí para você. Agora, após a apresentação de todos os parceiros do projeto, do envolvimento, nós vamos apresentar para vocês o case que foi o CD Paulista, de passo a passo, como foi o desenvolvimento do projeto e qual foi a conclusão dele. Dimensionar pisos industriais com placas grandes já se vem feito nos últimos anos. A nova tecnologia em utilizar macrofibra sintética e indutor de retração é algo inovador. Tivemos ótimo sucesso nesta obra do Açaí. É fundamental para suas operações. Com o investimento em ensaios e produtos como compensador de retração e a macrofibra estrutural sintética, conseguimos garantir o desempenho esperado. Bom, pessoal, então, após o vídeo que vocês viram aí por introdução, eu vou explicar aqui como que surgiu, né, o início. Primeira veio a demanda no nosso time interno, né, nosso cliente interno, time de logística, nosso departamento de logística, veio essa demanda de uma renovação do nosso CD. A gente já tinha um CD lá paulista, a gente fez uma ampliação dele pela demanda de expansão das nossas lojas na região, veio essa demanda interna. Assim, a gente começou as primeiras reuniões, departamento de projetos, departamento técnico, e como a gente sabe que a nossa operação ela é bem pesada, a nossa operação ela precisa que tenha um pavimento que, além de suportar as cargas exigidas de projeto, ela seja um piso plano, seja um piso que não dê manutenção, porque se você tem uma operação e tem que fazer uma manutenção em pouco período de tempo, você acaba dificultando essa operação, acaba trazendo transtornos, e a gente sabe que isso é muito ruim. Então, primeiramente, a gente sabe da velocidade do nosso negócio, né? Nós não podemos esperar muito tempo, as nossas obras são muito rápidas, e por ter sido uma obra por administração, esse controle foi todo no nosso departamento técnico do Açaí. Primeiro item foi a definição de cargas de piso. Nós preferimos ter uma gordura a mais, um piso com 8 toneladas de carga pontual e 6 toneladas de carga distribuída, para que atenda nossa demanda de datas de início de montagem de porta-pallet, de início de abastecimento, e que atendesse também uma longa vida, uma durabilidade maior.
Após essa definição, nós fizemos reunião com o nosso projetista aqui, o Eduardo, enviamos para ele qual era a nossa solicitação. Recebemos o projeto, fizemos mais uma reunião interna do nosso time técnico e nós temos algumas premissas no nosso memorial açaí para atender nossos pisos das lojas de depósito, e a gente solicitou ao Eduardo a compatibilização desse projeto junto às nossas premissas, que é a inclusão da aspersão do agregado mineral, o FF-FL mínimo do nosso memorial, que é 50, FF-FL40, a inclusão do compensador de retração, que esse foi um item que a gente tem no nosso memorial, questão de lado polimérico, embaixo de porta-pallet, junto de construção, assim, foram diversas reuniões pré-projeto para poder ter a definição do projeto. Uma premissa que a gente tem, principalmente foi um estudo que a gente fez, e aí que nasceu esse projeto, essa live, e o que a gente queria mostrar para todos aqui, onde a gente tem maior problema num galpão logístico, no centro logístico, manutenção e junta. Então a gente queria um piso que não tivesse maior placa possível para poder eliminar essas manutenções nas juntas. E o grande desafio era fazer isso em macrofibra. Por quê? Nós optamos em fazer em macrofibra pela questão da homogeneidade dela no concreto, para você não depender do posicionamento da armadura. A gente sabia que ia ser uma obra rápida, a gente tinha essa necessidade de ter um controle que não ia ter fissuras por posicionamento de armadura que não estivesse correto. Então, a primeira opção que a gente passou para o Eduardo foi as cargas e o tipo de estrutura que nós queríamos para atender o nosso cliente. Edu? Estou voltando. Então, com essas premissas que o Açaí nos passou, e teve outras, como ele gostaria de ter um custo baixo de manutenção nesse pavimento ao longo dos anos, alta durabilidade desse piso, flexibilidade de layout, quer dizer que hoje o layout dele, desse CD, iria ter uma forma, mas amanhã pode ser outra forma, e tentar ao máximo ter uma otimização de custos utilizando materiais que auxiliariam a atender o critério de dimensionamento necessário. Então, todos essas premissas e requisitos têm atrás um embasamento técnico de normativos e de conhecimento para poder atender isso. Então, o galpão em si, né, a área logística, tem 15 mil metros quadrados, foi feita uma espessura de 17 centímetros de concreto, uma paginação de 22,8 por 21,8 aproximadamente, uma carga pontual de 8 toneladas back-to-back e 6 toneladas por metro quadrado. Essas premissas teve uma flexibilidade grande de layout, que era um dos pontos importantes, porque pode mudar aí a carga pontual, pode ser aumentada essa carga pontual. E teve um ponto também muito importante. A gente sabe que no processo, vocês vão ver fotos, que no processo construtivo, logo em seguida já estava começando a montar os porta-pallets e assim que atendia a resistência de projeto, a resistência do concreto do projeto, já estava começando a adquirir cargas. O piso, a seção do piso, basicamente foi uma seção que teve uma recompactação de 30 centímetros, um CBR de 15%, um reforço, uma camada de 15 centímetros de BGS, o próprio concreto com 17 centímetros, FCK do concreto 35, com uma tração na flexão de 4,5. O salgamento, como o Fernando mencionou, 4 quilos por metro quadrado, para aumentar a durabilidade. O consumo de macrofibra sintética foi de 5,625 kg, tendo um FR4 de 2,4, com uma confiabilidade dos resultados de 90%, isso é importante. Quando eu falo que a gente está falando de FR4, porque as normas internacionais, a CI 360 ou a TR 34, elas utilizam o FR4, né, uma resistência residual na abertura determinado em projeto. E o K de 90% é uma
confiança que a gente precisa ter da quantidade de fibras para que atenda, para você tenha uma coerência no seu dimensionamento. Foi utilizado 600 gramas de polipropileno para retração plástica. Todo esse dimensionamento a gente sabe que iria passar. Só que a gente iria controlar a retração desse concreto, vamos dizer, a placa não iria fissurar, mas a abertura da junta iria ficar um pouco aberta. Então, a gente tinha que controlar essa retração. Então, com isso, foi adicionado o aditivo compensador de retração, na ordem de 12 kg por metro cúbico, para atender uma retração na ordem de 300 micrômetros por metro. Ok? Então, assim, não adianta só a gente controlar o tamanho da placa. Eu já tenho, no passado, fizemos muitas obras controlando o tamanho da placa, reforçando, ou com fibra, ou com tela, ou o que for, mas a abertura da junta, que é a manutenção. A gente tinha que ter uma baixa manutenção. E esse foi um ponto importante, que a gente conseguiu atender uma retração de 300 micrômetros por metro, deixando a junta bem apertada e, consequentemente, a manutenção dela ficou menor. Ricardo. Sì, Fernando, obrigado. E basicamente querevo mostrar um po' o fenomeno da retração, o ponto che stava analizzando Edoardo, ponendo il concreto con una retração minor, con l'utilizzo di un compensatore. Quindi querevo explicar um po' qual è o fenomeno da evaporação no concreto. Basicamente, nelle prime giorni di vita di un concreto, água in eccesso, perché o concreto tem sempre água in eccesso, a mais di quello che serve per di attrarre il cemento, comincia a sua evaporação con fenomeno di evaporação, come è illustrato aqui no gráfico. Questa evaporação di acqua deixa le parti vazie do concreto na sua parte capillare, creando a famosa capillaridade, la porosidade capillare. Un compensatore di retração, basicamente reagendo com pouca acqua do concreto, crea una microespansão e preenche a parte capillare do concreto desta forma, conseguindo segurar la tensão do concreto. Perché no momento che un concreto retrae, crea una forza di tensione. Questa forza di tensione crea una variazione dimensionale da placca mesmo, è per isso che uno tem un'apertura di giunta molto grande. E a mais, na tensão de retração, se a evaporação d'acqua è maior e quindi o grado di retração do concreto è alto, no momento che passa, desculpa, la resistenza a frição e tração do concreto, la placa mesmo fessura. É aqui que age il compensatore di retração, preenchendo questa porosità, segurando la tensione e riducendo o grau di retração di un concreto. E questo è basicamente un po' il fenomeno finale di preenchimento da parte capillare di un compensatore di retração a base di ossido di calcio. E un compensatore con questo effetto basicamente crea 4 vantaggi fondamentali in un piso industriale. Elimina completamente la fissuração per retração, per il concetto che stavo esplicando, perché riduce la tensione di retração do concreto, quindi tem una forza minore e o concreto consegue maturecer na forma mais adeguata e poter atingir le sue resistenze finali sem che la tensione di retração consiga superare questo valore. A secondo, come stavamo menzionando agora, è la possibilità di fare piso con placche di grande dimensione, eliminando molto il numero di giunta, até 4 volte maggior possiamo fare una placca rispetto a un utilizzo di un concreto comune sem compensatore di retração. E uno dos grandes vantaggio che crea
um compensatore di retração em placa grande, em particolar modo, é a baixa apertura di junta. Conseguimos reduzir até l'80%. Questo vantaggio è fondamentale per vari aspetti, principalmente na fase di produção. Cada situação normal, uno deveria esperar e 90 dias antes de poder sigilar a junta. Um caso como o açaí, onde basicamente depois da execução do piso, na semana seguinte já é montado porta-pallets, mercadoria, ele tinha uma necessidade forte de poder já finalizar a junta. Com compensador de retração, isso acontece e não dá problemi di continua apertura o di risigillatura da giunta. E al lungo do tempo, una baixa apertura di giunta elimina molto il costo di manutenzione, perché praticamente nella schina della giunta você, col passaggio della movimentazione dei macchinari, non degrada la giunta mesmo. No final, o risultato per il cliente è quello di un basso costo di manutenzione, seja da giunta o seja di equipamento utilizzato na movimentazione do materiale in cima do piso. Antes de entrar aqui no double check do projeto, eu queria frisar essa questão que o Ricardo falou. Quando a gente, quem é de piso, do mercado de piso, que trabalha com isso, a gente sabe que os projetistas sempre colocam lá preenchimento das juntas com 90 a 120 dias, 150 dias após a execução do piso. Quando nós entramos no açaí, nós identificamos esse problema em nossas lojas, porque para inaugurar a loja, a gente já preenchia a junta para poder ter um aspecto visual para o nosso cliente. E após 30 dias, 60 dias, nós teríamos que contratar novamente uma empresa para fazer a manutenção das juntas. E como não está no projeto, é uma solicitação do açaí preencher a junta para a inauguração, a gente perde a garantia da construtora. E a gente tinha um custo muito elevado para se refazer essas juntas. Com a adição do dry no nosso memorial e nos nossos concretos, praticamente a gente eliminou quase zero esse custo de manutenção. Todas as nossas lojas nós inauguramos com as juntas preenchidas. O Ricardo faz um acompanhamento de todas as nossas lojas dessas juntas, após 3 meses, 6 meses, 1 ano, até com 2 anos agora de uso. E a gente percebe nos relatórios que ele entrega ao açaí que as juntas estão praticamente intactas. E essa é a nossa função, né? Como engenheiro, como buscar tecnologia nova, trazer menor custo para a nossa operação, para a nossa empresa. Agora, entrando para o double check, que é comum no açaí, tá? Nós contratamos uma empresa para fazer o projeto e geralmente a gente contrata uma empresa para fazer o CQP, que a gente fala que é o double check do projeto, para confirmar se aquele projeto atende a nossa expectativa, a nossa necessidade. A gente contratou, aqui no caso desse projeto foi a Trima, ela fez uma avaliação do projeto da Mix Design, do Eduardo, fez algumas considerações, nós levamos ao Eduardo essas considerações, ele achou pertinente e nós seguimos também com a revisão do projeto com essas considerações. Tá? Uma outra parte importante que eu queria frisar, a questão do FR4. Como o Eduardo falou, era uma taxa elevada no projeto, com um coeficiente de segurança elevado de 90%. E aí depois vai entrar o nosso amigo Gustavo, para justamente lá na frente falar sobre isso. Aqui no desenvolvimento do projeto, a gente tem a planta, né, do nosso CD, em laranja, amarelo, aí vocês percebem que é o piso do CD, de mercadorias secas, tá? Ele e o roxinho, o bordô, é o piso da câmara fria. Vocês conseguem perceber a taxa de fibra que foi projetada, né, pela Mix, com 5.625 kg por metro cúbico de macrofibra, com FR4 2,4 K 90%, 600 gramas de fibra de polipropileno, a carga de 6 toneladas
por distribuída e 8 por apoio. E aqui, o interessante dessa planta, vocês conseguem perceber que a gente tem 2 tipos de layout, né, da nossa operação. E a gente, foi a nossa diversas reuniões que nós tivemos para isso, para casar essas juntas abaixo do porta-pallet, eliminar o máximo de junta possível no corredor e evitar o máximo de manutenção para o nosso departamento logístico. Fernando, outro ponto que a gente pode também abordar nessa apresentação, que também foi um outro paradigma quebrado, é que nas câmeras frias, né, na área laranja, foi utilizada macrofibra sintética e também em temperaturas baixas. Então, isso não diminuiu a qualidade e o desempenho, e isso está dentro da norma da CI 360. Quer dizer que a CI 360, nós nos embasamos no conhecimento da CI 360 para também dimensionar as câmeras frias com macrofibra sintética, que era também um goal, uma tentativa, ou não uma tentativa, mas uma necessidade nossa quando a gente estava desenvolvendo esse projeto. Correto. Aqui a gente tem um exemplo da nossa maior junta, né, que nós fizemos lá, nossa maior placa, né, placa de 22,53 por 21,78, demonstra para vocês aí, em uma placa só, quantos módulos de porta-pallet a gente conseguiu ter sem ter junta, né, para futuras manutenções que a gente conseguiu evitar. Aqui a gente quis citar que após o desenvolvimento do projeto, nós tivemos também as reuniões pré-executivas de obra, junto com a construtora, junto com o executor, junto com o time envolvido. Não adianta você também só ter um projeto bom, você ter uma revisão de projeto, se você não tem um time empenhado lá na execução e o acompanhamento técnico de execução. Aqui foi um outro ponto fundamental e que deu um início a uma longa parceria que a gente está tendo também e um pioneirismo nosso, né? Que foi a avaliação do concreto com reforço de fibras. A gente fez algumas reuniões também, fui até o laboratório do professor Marco Carmo, ele já fez a apresentação para o nosso time, nosso corpo técnico, a gente fez uma aproximação com ele. Ele é um dos desenvolvedores, né, da norma brasileira, e nós contratamos ele para poder fazer justamente, verificar se essa fibra ia atender, a quantidade de fibra ia atender o que o projeto estava solicitando. Né? Qual que era a nossa insegurança? Pô, isso vai dar certo? A gente tem uma gordura no projeto? Tem, mas como que eu comprovo isso? Então a gente fez o ensaio junto com a Evolução. Aqui é o traço que foi aprovado, né, de projeto. A gente teve algumas alterações da obra, como é de praxe em execução de piso. Você faz um ajuste aqui de argamassa, você faz um ajuste de água, troca aditivo, até conseguir ter um concreto que dê uma trabalhabilidade para o executor executar seu trabalho de forma correta. Aqui no traço vocês conseguem perceber o cimento CP5, 368 quilos, areia natural 760, a brita 0,209 quilos, brita 1 de 837 quilos, água 195, um consumo até acima do tradicional, né? E o aditivo com 2,576 quilos, o aditivo 2 com 104, o dry, que é o compensador de retração, com 12 quilos, e a fibra, que é o reforço estrutural, de 5,625, conforme o projeto. E aqui a gente tem o resultado do ensaio do FR4, que aí veio a nossa grande surpresa, né? Além de atender o que estava especificado em projeto, ele foi além. A média final foi de 2,82, isso ainda deu mais uma gordura para nós, né, de resistência, de confiabilidade do traço de concreto. Uma coisa que eu sempre falo nas nossas reuniões técnicas com as construtoras é que o importante de você ter um concreto com fibra, não adianta você ter uma fibra muito boa e um concreto ruim, ou vice-versa, ter um concreto bom e uma fibra ruim.
O ensaio de FR1, FR4 é um complemento do outro. Você tem que ter uma boa fibra, tem que ter um bom concreto para ter um bom resultado final. E nós conseguimos ter êxito nessa nossa obra, por isso que a gente está divulgando tudo isso para vocês. Convido o Gustavo para falar mais da fibra que nós utilizamos. Obrigado, Fernando. Boa a introdução aí. Realmente foi uma responsabilidade muito grande para esse nosso produto atender essa performance requerida. E é legal ver que o Açaí cobriu todas as etapas necessárias de qualificação e controle tecnológico dos produtos, né? Então, às vezes o pessoal fica muito assustado com isso, mas você viu que através dessa aferição você conseguiu gordura, né? Ao invés de simplesmente atender o que precisava. Eu acho legal porque o piso de concreto ele é um sistema, né? Ele depende de diversas variáveis e o Açaí consegue abordar isso muito bem. Legal, e num sistema jointless isso mais ainda, né? O controle de nivelamento da base, aí entrando com um aditivo para controlar o percentual de retração do concreto, aí você tem um controle, né, das fissuras no comprometimento no estado limite de serviço da estrutura, e a fibra chega como simplesmente o reforço estrutural, né? Então, a responsabilidade realmente foi grande e ficamos muito felizes de ter atendido. E eu vou mostrar um pouco para vocês o porquê, né? O que o nosso produto gerou de especial para esse projeto para conferir uma maior performance. São 3 bases, né, que a gente considera. As 2 primeiras são o sistema de ancoragem, como o Fernando falou, a performance geral depende muito da interação do concreto e da fibra. Então, se você não promover uma boa ancoragem entre os 2 elementos, a fibra não consegue transferir a tensão dela, né, quando o concreto está submetido à tração, e maximizar a performance. E, quimicamente, o cimento e o plástico, né, não conversam muito bem. Então, o melhor jeito de você promover essa ancoragem é de forma mecânica. No caso do nosso produto, o sistema de ancoragem é chamado ancoragem por fibrilação. Depois que a fibra é misturada no concreto, né, essa energia mecânica dele solta alguns filamentos ao longo do seu comprimento. Com isso, eu aumento a área de superfície específica em contato com a matriz do concreto e assim eu maximizo a performance do produto, melhorando essa interligação mecânica. Outro fator crucial é como essa fibra vai se distribuir dentro do concreto. Ela não pode formar ouriços, ela tem que estar distribuída de forma homogênea, né? Ela é aleatória a orientação dela, mas a distribuição tem que ser homogênea. E isso a gente enxerga também na aferição dos resultados de ensaios, porque você tem um limite do coeficiente de variação aceitável pela norma, inclusive a norma já brasileira, né, que a gente considerou. Então, isso é crucial. E a nossa fibra é fornecida nessa distribuição twist, né, que é um multifilamento torcido, e a hora que você adiciona esse twist no concreto, ele se abre e se dispersa de uma maneira mais uniforme. Isso é importante, essa característica por completo. Outro fator crucial, aí, dando uma relação maior do que são as propriedades do nosso produto, eu creio que o mais importante é o módulo de elasticidade. O módulo é o que vai determinar realmente o quanto de tensão, né, a fibra vai conseguir absorver conforme eu tenho a abertura de fissuras. Tá? Então, o módulo alto, ele é a tensão, é a relação da tensão aplicada e a deformação que eu vou ter. Quanto maior o módulo, menor abertura eu vou ter para uma tensão mais alta. Então, é isso que a gente sempre busca com uma fibra. E conseguir 9,5 gigapascal com plástico é difícil. Então, teve bastante tecnologia aí para a gente conseguir alcançar esses índices, né, com a nossa fibra Tough Strand SF. Seguindo aqui, quando eu adiciono essa fibra, qual foi a opção que a gente considerou para realmente substituir? Por que eu não vou fazer com fibra de aço? Ou por que eu não vou fazer com tela? Tem algumas razões.
tá? São as propriedades que a gente vai buscar. Deixa eu passar um slide a mais. Então, a fibra vai funcionar da seguinte forma, gente. Quando eu aplico uma tensão num concreto que já tem uma microfissuração, e todo concreto vai fissurar, as linhas de tensões, né, dessa carga sendo aplicada, ela se concentra no pico da fissura. Isso faz com que cada vez mais a fissura se abra e se propague. Quando eu adiciono as fibras nesse concreto, eu crio uma ponte de transferência de tensões entre essa fissura. Simplesmente assim. E com isso eu consigo controlar a dissipação dessas tensões, né? Por isso que eu consigo absorver carga mesmo após o concreto estar fissurado. É o que a gente chama aí da resistência residual, né? Que a gente mede simplesmente nos FR1, FR2, FR3 e FR4. Então, começa a fechar um pouco o ciclo do entendimento. Eu brinco numa analogia, né? O que a fibra faz no concreto? Quando a gente tem um corte, né? Você tem um corte mais profundo, qual a primeira coisa que você faz? Vai no hospital para dar os pontos. Quando você dá os pontos, você quer manter os dois lados ali do seu corte juntinhos, para cicatrizar direitinho, para não ficar aberto, para não infeccionar, entrar alguma coisa que você não queira. E a fibra faz isso no concreto. Como se eu tivesse milhões de microestruturas dentro do concreto controlando essa deformação de forma tridimensional. Tá? Tentando passar o slide aqui. Isso. E aí, gente, com todas essas propriedades, né, o que a gente consegue? Primeiro, você tem que verificar se a norma está atendendo a NBR 16942, a norma de caracterização das fibras, né, quanto ao comprimento e diâmetro. As dosagens variam de 1,8 a 12 quilos para as macrofibras sintéticas. Então, o que a gente buscou ali no caso foi uma dosagem intermediária, fácil de aplicar e de dar acabamento. Então, as vantagens são inúmeras, principalmente durante a construção. Então, há uma significativa redução dos custos de mão de obra e do tempo de execução, porque a fibra já chega pronta no concreto, né, pronta para lançamento. Você não precisa nem bombear esse concreto. Você tem umas economias em relação ao aço de até 30%, só levando em conta o material. Então, é uma estrutura mais fácil de construir, mais segura, porque, imagina, você não tem os operários transportando telas, pode cair, pode cortar, pode machucar. Então, isso, no geral, é uma vantagem interessante. E aí, o desempenho em serviço da fibra, o reforço tridimensional. Com esse reforço tridimensional, eu tenho o controle de fissura, resistência ao impacto e resistência à fadiga. E, principalmente, que acho que foi o que nós mais buscamos nesse projeto com a Açaí, é o aumento da durabilidade e menor custo de manutenção. Eu admiro muito a Açaí, me orgulho de estar nesse projeto, porque aqui no Brasil, muitas vezes, a gente não vê o pessoal tendo essa visão a longo prazo, né? O comportamento da estrutura, como que aquilo ali vai, daqui 4, 5, 10 anos, como aquilo vai estar. Então, eu acho que isso é crucial e mostra aí realmente a importância de utilizar uma especificação bem feita e um produto que atenda às necessidades aí estabelecidas em projeto. Só para finalizar, mostrando um pouquinho da nossa produção, essa fibra ela é fabricada nos Estados Unidos, tá? Na nossa empresa irmã. Eu mostrei lá atrás para vocês, a Euclid Chemical. Então, eles que desenvolveram toda essa tecnologia das fibras, que nós trouxemos para cá em 2014. Então, toda a produção é feita lá, nos Estados Unidos. Passou aqui um. Aqui nas fotos vocês conseguem ver, a gente faz toda a etapa de produção dentro de casa. Então, lá nos Estados Unidos, nós fazemos a extrusão do fio e a formação do twist, que são aqueles filamentos que eu falei. Então, é a escala totalmente vertical que nós seguimos, desde a aquisição da matéria-prima, extrusão, corte, embalo, envio para o cliente, suporte pós-obra, suporte na especificação, ajuste de traço de concreto, que tanto a Viapol como a Euclid, nós somos uma empresa também especialista em aditivos. Então, nós fornecemos esse suporte.
Essa terceira foto já é aqui no Brasil. Então, uma parte da produção da fibra, né, que é o corte e embalo, nós fazemos aqui, disponibilizando aqui finalmente o produto para fornecimento aos clientes. Tá? A fibra, como eu falei nos Estados Unidos, a planta tem quase 20 mil metros quadrados, temos 6 extrusoras produzindo exclusivamente essa macrofibra, temos uma linha ferroviária dedicada para receber os polímeros, então isso dá uma bastante agilidade aí em todo o sistema produtivo. A cidade se chama Lafayette, fica a cerca de 100 quilômetros, mais ou menos, de Atlanta, no estado da Geórgia, lá nos Estados Unidos. E, finalmente, mostrando para vocês que todo esse nosso suporte envolve também os ensaios. Tanto lá na Euclid, essa aqui já é numa planta em Cleveland, quanto aqui na Viapol, em Caçapava, nós temos uma estrutura completa de laboratório para fazer o ensaio do concreto reforçado com fibras. É a única empresa no Brasil fornecedora de fibras que possui essa estrutura para ensaio. Então, já temos desenvolvido suporte para clientes, qualificação de fibras. Então, realmente é um diferencial onde a gente tenta abranger por completo a engenharia, não só fornecer produto. Né? A gente quer ter certeza que o processo e os projetos sejam um sucesso aí para todos os envolvidos. Obrigado mais uma vez, Fernando. Jogo de volta para você. Eu que agradeço. Queria aproveitar também, né, Gustavo? Todas as obras que nós temos, a utilização de fibra sintética da Viapol em nossas obras, a gente vai começar, junto com as construtoras, o envio desse material, a gente vai fazer a moldagem conforme norma e a gente vai começar a fazer esses ensaios aí junto com a parceria da Viapol. Aí depois eu vou reforçar com o nosso time interno aí os procedimentos para poder fazer essa parceria com vocês aí. Excelente, Fernando, porque o Brasil é um país continental, né? Você pegar um concreto lá no Amazonas e um concreto no Rio Grande do Sul, os agregados, tudo é totalmente diferente, né? As condições de intempéries. Então, realmente, esse controle é importante ser feito para cada projeto. Maravilha. Dando sequência aqui, pessoal, não adianta nada, né? É o que a gente fala também nas nossas reuniões técnicas, a gente ter um baile de um projeto, fazer o CQP do projeto, a gente ter uma fibra de qualidade, nós temos um concreto de qualidade, se o preparo da base não for bem feito. A base tem que ser executada conforme está a terminação do projeto. Então, a gente quis frisar isso daqui, que toda a camada de reforço do subleito foi executada conforme o projeto, foi feitos os ensaios de compactação, o BGS também foi respeitado a espessura que foi determinada em projeto, os ensaios também foram todos executados conforme projeto. Aqui nós temos a execução de placa-teste. A gente fez algumas placas-testes antes de iniciar a execução do piso. Isso também já é de praxe em todas as nossas obras, né? Fazer uma validação da trabalhabilidade do concreto, fazer uma validação de como vai se comportar ele para poder atender da melhor forma possível os processos executivos e de acabamento. Aqui, essa última imagem demonstra como é a evolução das nossas obras, né? Nós ainda não tínhamos terminado as concretagens do nosso centro logístico e já vinha em paralelo a montagem dos porta-palhos lá no fundo, né? Demonstrando que a gente trabalha numa sequência única de reloginho, né? Acaba uma atividade, já entra outra, já entra outra. O nosso departamento técnico, ele tem um planograma, um cronograma de obras que a gente exige bastante do time que seja cumprido, exige bastante das construtoras que sejam cumpridas. Aqui é a importância do ensaio de retração, né? Infelizmente, nessa obra nós não executamos o ensaio de retração, mas o Ricardo vai demonstrar como funciona o ensaio. E eu já queria aqui de antemão, né? Todos nosso time interno já sabe, algumas construtoras parceiras também. Nós temos uma parceria com a Química Edile, nós temos um laboratório em São Paulo que vai fazer ensaio de todas as nossas obras
de retração de concreto. Então, o nosso papel aqui é fornecer ao laboratório a carta-traço, o volume de material que está sendo utilizado na obra, enviar esse material para o laboratório e a gente vai executar o ensaio de todas as nossas obras. O que isso significa? Um feito inédito também, que, como nós temos obras praticamente no Brasil inteiro, a gente vai ter esse mapeamento do Brasil inteiro dos concretos, de como funciona o concreto no Brasil e principalmente nas obras do açaí. Carlos? Obrigado Fernando. Sì, effettivamente questa nostra nuova parceria che a Chimica Edile, oferecendo un servizio a mais na açaí, di poter fazer ensaio di retração em cada concreto da loja di você, tendo sì un estudo a livello nazionale di tutto il Brasil do comportamento do concreto nel grau di retração con l'utilizzo di compensatore e sem, vai ser um estudo bem bacana que acho que vai ajudar muito a parte di ingegneristica do Brasil. Basicamente, come comentou Fernando, infelizmente no começo da obra ainda não foi publicata a norma di ensaio di retração. Questa norma, che è la NBR 16834, pubblicata nel 2020, nasce da una revisione da norma d'additivo coordinata dal CB18 nella BCP, onde eu participei desta revisão e conseguimos inserir na norma 11768 di additivo para concreto il compensatore di retração. Isso comportou una apertura di un gruppo di trabalho para identificar o ensaio básico di un compensatore di retração, che è appunto o ensaio di retração do concreto. O Brasil utilizzava, e ben poco, até questa norma, la norma americana STM 157, modificata per poter identificare un comportamento di un compensatore. Ma non molto laboratorio fazia, era una norma che inclusive sta essendo modificata in America, che non dava effetto, e questo gruppo di trabalho inedito, e con ora posso dire inedito também anche inserimento di un compensatore di retração in una norma di additivo. Brasil fu il primeiro no mondo inteiro a poter inserire un compensatore di retração e fazer una norma nazionale con le caratteristiche do Brasil, per poter essere un ensaio mais pratico. Infelizmente questo ensaio dura 56 giorni, quindi non sempre conseguimos ter o risultato finale antes dell'esecuzione do piso, ma con una parceria che stiamo facendo con Açaí, stiamo monitorando o concreto da loja da Açaí in cada stato do Brasil. È un desafio ben bacano che io casei con Fernando na hora, perché per a gente come produttore di retração poter medir e avaliare o risultato do prodotto sempre per desenvolver o prodotto e si migliorare. Basicamente questa norma identifica che, come a Mix Design progettou, no concreto, per poter fazer placa grande, un concreto deveria ser una baixa retração e indica un valore di 0,03% di variazione dimensionale o 300 micrometri di retração. Questo ensaio, basicamente con l'utilizzo di un compensatore, come potete notare no grafico, identifica nell'arco di 56 giorni il grado di retração. Un esempio di questo grafico mostra che in due tipi di dosaggio, con uno conseguimos atingere 350 e con l'altro 250. E quindi isso identifica basicamente, in base al tipo, al traso del concreto e al tipo di concreto, di cemento, di contenuto d'acqua e tutto mais, quanto dosaggio di compensatore uno può utilizzare. E isso dà una certeza a mais ao progetista, ao cliente, a concreteira e ao executore di piso che il comportamento
do concreto na base de retração atinge o projeto e o resultado final deve ter de boa expectativa. Daqui para frente, o Brasil está fazendo muito ensaio de retração, muitos laboratórios se estão organizzando per fare questo ensaio, che è un'importanza determinante ensaio di retração in un progetto di piso di concreto. Fernando, obrigado. Com você. Agradeço. Bom, aqui mais uma foto do nosso centro logístico, né? Demonstrando que a gente vinha executando a montagem do porta-pallet, já tinha liberado para operação, né? A gente foi liberando, como eu falei, a nossa operação tem um volume muito grande pela nossa expansão na região, pela nossa que teve na região, assim, e tinha uma expectativa de data de liberação para abastecimento, para poder poder atender as nossas lojas, os nossos clientes, e a gente conseguiu manter essa programação, conseguiu fazer essa integração, né? Obra, montagem logística de porta-pallets e abastecimento. Aqui também um outro assunto que é muito importante para nós do Açaí, que é o controle de planicidade e nivelamento, né? Todas as nossas obras, nós fazemos esse controle. Em todas as nossas obras, nós contratamos a empresa para fazer medição de planicidade. A gente é muito importante a gente atingir o mínimo especificado em projeto, que é o FF-FL. O FF, você vai garantir um conforto maior à nossa operação, no tráfego da empilhadeira, no tráfego da paleteira, no tráfego da transpaleteira. É esse conforto que o nosso operador de empilhadeira tem, essa segurança que ele tem de abastecer em alta, uma mercadoria em uma altura elevada do porta-pallet. Por isso, a gente preza por essa qualidade, para atender esses índices. O FL, que é o nivelamento da placa, se você tem um FL muito baixo, você vai ter que colocar um calço abaixo do porta-pallet. Você colocando calço abaixo do porta-pallet, você vai perder carga nesse porta-pallet. Tem um limite que os fornecedores de porta-pallet entendem, né? Então, é tudo em prol de qualidade de operação que a gente faz essas exigências internas aqui no Açaí e faz as medições para poder comprovar o que a gente solicita. Primeira fase, da segunda fase, ambas as fases atenderam o mínimo exigido em projeto. Aqui foi na data de 21/5 que a gente fez essa foto, né? Com a obra finalizada, o piso, o porta-pallet totalmente abastecidos. Após um ano, né, nós fizemos a visita, né? Após um ano, a gente percebeu que as placas estavam intactas, nenhum tipo de patologia, tanto como delaminação, como microfissuras, fissuras por cargas, por operação. A gente não tem um perfeito, a trabalhabilidade do piso está perfeita, né? A gente não tem um piso plano, assim, por isso que nasceu essa vontade de apresentar para todos e divulgar uma coisa única que a gente conseguiu fazer no Brasil hoje. Placas de grandes dimensões, utilizando a macrofibra sintética em conjunto com o compensador de retração, sem ter patologias, e conseguir atender o que o nosso cliente esperava de nós na parte técnica. Um piso sem patologias, um piso sem movimentação, um piso sem manutenção de juntas. Após um ano, 0 de manutenção. Aqui nessa foto consegue demonstrar, né? Queria até convidar o Edu para poder fazer uma explicação mais técnica. Tá, o que é importante a abertura de junta é diretamente proporcional, lógico, tem um atrito que a gente tem da placa de concreto com solo, mas são valores, a gente vai ser um pouco minimista nisso, mas o conceito é bem direto. Se você tem uma placa de 10 metros de largura, e nós
e temos uma retração de 700 micrômetros por metro, essa junta vai abrir 7 milímetros. Se nós temos uma placa de 20 metros, essa junta vai abrir 14 milímetros. E se a gente tem, no nosso caso, uma placa de 22 metros, essa placa vai abrir acima de 15, quase 16 milímetros. Então, o que significa? 16 milímetros, 1,5 centímetro de uma junta aberta, não é aceitável. Então, quando eu mencionei inicialmente que a gente consegue controlar a fissuração de uma placa, né, de um painel de 22 por 22, aproximadamente, mas não é só isso que a gente tem que computar no dimensionamento, a gente tem que computar como essa junta vai ativar ou não, por isso que nós temos que reduzir a quantidade de retração. No caso nosso, nós tivemos uma retração de 300 micrômetros, a 20 metros, ela poderia estar abrindo 6 milímetros. Se você ver a foto aí, ela está abrindo para aproximadamente 5 milímetros, indo para 6, basicamente o que a gente dimensionou. Então, foi um sucesso. Essa é a parte mais importante. Nós estamos deixando a junta como se fosse uma placa pequena, mas, na verdade, estamos fazendo uma placa grande. Essa é a importância do controle de fissuração e o controle de retração desse concreto. Pessoal, a gente está já encerrando nossa apresentação do que a gente queria demonstrar para todos, né, que é o sucesso que foi o desenvolvimento desse projeto desde o início, né, desde a primeira reunião, que nem nós do corpo técnico participamos, que foi o departamento de logística, veio a demanda para o departamento de projetos interno no Açaí, aí teve a reunião do departamento de projetos com o departamento de obras, que aí entra todo o nosso time, e passo a passo aqui a gente quis passar para vocês as nossas reuniões com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros. Foi uma obra por administração do Açaí, né? Uma obra que o Açaí administrou tudo, desde do cadastro do fornecedor ao pagamento do fornecedor. Então a gente queria divulgar para vocês. Depois a gente vai distribuir material a todos que se inscreveram, né? A gente vai mandar os vídeos por e-mail, a gente vai entregar o folder, né? E Rubens. Fernando, vamos para as perguntas aqui, que tem bastante pergunta, tá? Algumas perguntas eu vou direcionar e outras perguntas eu vou jogar para vocês, aí vocês respondem com um time. Deixa eu ver aqui, primeira questão. Na utilização de microfibras, né, a gente viu que se usa aí 600 gramas de fibra de polipropileno, ela possui a função de combater a retração do concreto, né? A pergunta está perguntando, né? Quando utilizar a microfibra e também um aditivo, o dry, ele não está usando o mesmo remédio para combater o mesmo problema? É importante a gente saber o seguinte: o concreto tem 3 tipos de retração: retração hidráulica, autógena e por carbonatação. A retração hidráulica acontece nas primeiras idades, nas primeiras horas, por isso que a gente coloca a microfibra sintética. Ela praticamente, vamos dizer assim, se a gente pudesse tirar ela depois de 7 dias, não teria função nenhuma. E acabou. E ela também ajuda um pouco a reter essa água, que a tendência da água do concreto é de baixo para cima, ela dificulta essa água subir facilmente, que chama-se exudação. Então, a microfibra sintética tem essa função. Quando a gente utiliza algum aditivo, algum produto redutor de retração, nós estamos trabalhando ao longo prazo. Então, a gente está pegando retração autógena e algumas vezes a gente consegue pegar também um pouquinho de retração por carbonatação. Seriam retrações ao longo prazo. Esse que é o importante. Então, por isso que ela não é redundante, e sim é uma fibra, tem uma função em um estágio e o redutor de retração tem uma função em outro estágio. Não sei se eu respondi a pergunta. Ricardo e Gustavo, tem alguma coisa que vocês gostariam de adicionar a isso? Nada.
Eduardo, realmente a gente chama até um pouquinho de interretração hidráulica, a gente às vezes tem uma visão um pouquinho também, que chamam de retração plástica, né? Que é a retração hidráulica. A retração plástica que acontece ali nas primeiras 24 horas, 48 horas do concreto. É isso que essa microfibra vai evitar, né? Aquelas microfissuras, muitas vezes até superficiais. Então, esse controle realmente é um reforço adicional, um reforço secundário, e pode ser adicionado em qualquer concreto e aliado a qualquer reforço primário. Microfibra sintética, fibra de aço, tela, protendido, qualquer produto ela pode ser associada. Basicamente, come evidenziamo un po' in questa live, da importância do utilizzo di un compensador di retração è ridurre a variação dimensionale di una placa, cosa che la fibra non consegue. Ridurre una retração a lungo do tempo evita forte apertura di giunta, che è uno dos grandes problemas di placa di grande dimensão. Quindi il compensatore di retração, oltre ad ajudar na fissura per retração per secagem, ha la grossa funzione di conter l'apertura di giunta. E questo è uno dos grandi vantaggi del prodotto, perché, come Edoardo menzionò, conseguimos no mercato fazer placche grandi con vari tipi di struttura, macrofibra, fibra metálica, tela, sem fissura nenhuma. O concetto fica com placa grande sempre che l'apertura di giunta, come ottemmo in questo case do CD, non passò i 6 mm. Una placca di 22 x 22, come menzionò Edoardo, sem compensador di retração pode superar i 20-25 cm d'apertura e creerebbe un costo di manutenzione alto, una logistica interna differente. Come menzionò Fernando, non potremo finalizzare la giunta la settimana seguente a esecuzione do piso. Basicamente è questo un po' il grande differenziale di un compensatore di retração. Perfeito. Tem aqui uma pergunta mais genérica. Como é que essa nova tecnologia afetou o prazo de execução da obra, né? Acelerou, atrasou, comparado com o que vocês faziam antes? Eu posso responder sobre isso. A tecnologia ela não impactou em nada na evolução da obra, sim, do processo de programação. A tecnologia ela consegue acelerar um pouco o desenvolvimento do projeto, porque você está eliminando junta, né? Você elimina no processo de execução. Você consegue fazer placas grandes com menor trabalho de execução. Você vai ter menor corte de junta, né? Praticamente. E aí é o planejamento interno que faz de cada obra, né? É uma sequência de trabalho, a gente fala aqui internamente com a equipe. A gente teve todo um cuidado de fazer o preparo de base do galpão todo antes de executar o piso, porque a gente sabe que você ter uma vibração com rolo próximo à execução de placa, você vai causar risco a essa placa, né? Então, é o planejamento interno de obra mesmo para você trabalhar. Perfeito. Ricardo, vai uma para você agora. Alguma possibilidade de incompatibilidade da adição do compensador da retração com aditivos e adições disponíveis geralmente no mercado, tipo silicativa, policarboxilatos, reguladores de hidratação, modificadores geológicos? No, basicamente no. Non tem nenhum tipo di influenza con todos os componentes do concreto. Basicamente perché? Perché la base del mio prodotto, che è un ossido di calcio sinterizzato, quindi viene dalla base di un calcareo, è l'80% della composizione di un cemento. La microexpansão, che è un compensatore di retração, gera para preencher a porosidade do concreto,
è una reazione soco-acqua, non è una reazione chimica del tipo di cemento, del tipo di fluidificante, superfluidificante. Con un'addizione tipo di silica attiva è un vantaggio ainda maggiore, perché un compensatore di retrazione, onde o foco è a riduzione di retrazione, ma ele, preenchendo a parte da porosidade do concreto, crea una compactação melhor do concreto, diminui a porosidade, é por isso que o concreto tem uma riduzione forte da permeabilidade à água, un aumento in alcun caso di resistenze meccaniche che, per esempio, con l'addizione di una silica attiva, basicamente è un problema che attinge le resistenze del concreto a lungo do tempo. Con un compensatore di retrazione consegui attingere buone resistenze anche na breve idade. Quindi un compensatore di retrazione non ha nessun tipo di influenza in cada componente che tem o concreto e si utilizza nell'addizione di un concreto senza nessun tipo di problema e non ha nessun tipo di preoccupazione no comportamento di vari componenti do concreto. Perfeito. Tartucci, tem aqui duas para você. Qual seria a norma internacional mais usada no mundo para dimensionamento de pisos e qual seria a importância do controle de retração, né, nos pisos industriais? Não existe uma norma mais utilizada. Basicamente, são duas normas mais utilizadas, dependendo de onde você está geograficamente. Nas Américas, geralmente se usa mais a ACI 360. Na Europa e na Ásia se usa mais a TR-34. Se você pegar um pouquinho a Oceania, também usa mais a TR-34 junto com a CI 360. Então, as duas normas são muito parecidas. É que existe vamos dizer assim, eles não podem ser a mesma norma, eles não podem um copiar a outra, então por isso que existem pequenas diferenciações, porque existe uma patente de cada uma delas. A nossa escola, vamos dizer assim, brasileira, começou com a norma europeia, mas com os anos foi mudada para a CI 360. Por que a norma europeia? Porque uma das primeiras teorias que chegou no Brasil foi a utilização de macrofibras metálicas, e por causa de uma empresa grande, e essa teoria era belga, na verdade, e começou a usar isso. Mas a gente tem uma influência muito grande com os Estados Unidos. Então, por isso que a norma ACI, a American Concrete, foi utilizada com mais frequência. Qual era a outra pergunta? Perdão, Rubens. Qual seria a importância do controle de retração para pisos industriais? Eu vou falar o que as normas falam e vou falar o meu pensamento inicialmente. Eu acho muito importante. Um bom piso, não adianta a gente só ter bons materiais ou ter bom dimensionamento, a gente tem que ter um bom concreto. E a gente sabe que o concreto retrai. Então, a gente precisa controlar esse concreto, essa retração desse concreto de alguma forma. E quando eu falo controlar a retração do concreto, não adianta a gente controlar a retração do concreto com aditivos se a gente não tiver uma estruturação desse concreto por trás, ou com fibras, ou com telas, ou com alguma forma. Então, se você pegar um concreto simples e botar tentar controlar a retração, a gente pode ter outros problemas. Então, a gente tem que ter algo junto, adicionando esse controle. Essa é a minha opinião. Vamos falar o que as normas falam. As normas, tanto a CI 360 como a TR-34, ela abrange muito pouco como você deve fazer esse controle, ou até quais são os números que você tem que adotar. Existem tabelas muito antigas que estão sendo revisadas, tá? Só para a gente deixar claro, que estabelecem parâmetros. Então, um concreto com baixa retração tem que ter X. E eles utilizam um fenômeno, eles utilizam um valor que não é 8 semanas, 56 dias. Eles usam
a retração última, que é qual seria a retração no infinito, no máximo. E depois existe uma outra norma em que estatisticamente estabelece esse número na data que a gente precisa. Então, todas essas retrações que eles falam são últimas. Então, quando eles falam uma retração de 300 micrômetros, não é a 56 dias, 8 semanas, é sim a última, que daria algo em torno de 400, 450 micrômetros no ato de 56 dias. Isso eu estou estimando, tá? Depende muito do concreto. Então, o importante, as normas, elas estão vendo a importância dos valores de retração, não estabelece como você tem que controlar essa retração, mas estabelece que a gente tem que ter um número que tem que ser projetado, que é um dos fatores de retração desse nosso concreto. Perfeito. Gustavo, estão perguntando aqui como garantir que não se formem ouriços com a adição da fibra na usina, né? E como é que você faz isso na usina e se é interessante sempre colocar, as construtoras colocarem algum funcionário na própria usina para acompanhar esse processo? Não, legal. Eu acho que, assim, para controlar a formação de ouriço, depende muito mais uma característica intrínseca da fibra, né? Da geometria, da distribuição, de como ela é fornecida, do que como você vai adicionar propriamente. Então, como eu mostrei, se a fibra tem uma geometria ideal, se ela já tem um pré-mecanismo que facilite essa dispersão, existem outros mecanismos além do twist, tá? Em fibras que vêm enroladas com plástico hidrossolúvel, também justamente para facilitar essa dispersão. Então, acho que depende muito mais da escolha do seu produto do que como você vai adicionar. Mas, mesmo assim, existe uma orientação para adicionar as fibras na concreteira, que ela seja adicionada na esteira de agregados, né, junto com o agregado graúdo e miúdo, ou no final da mistura. Dessa forma, você não adiciona muita quantidade de fibra de uma vez, né, vai na mesma quantidade ali dos agregados. Então, isso facilita um pouco. Em relação à pergunta da adição, né, da responsabilidade pela adição, eu acho que o Fernando pode até ajudar a gente nisso, porque realmente é de grande responsabilidade. É o mesmo nível de responsabilidade numa aferição, né, uma conferência de armadura pré-concretagem. É isso que você tem esse grau de importância. Existe a opção também de adicionar a fibra na obra, muito mais uma escolha de logística e preferencial do cliente do que técnica, mas assim, 90% dos casos são adicionados na concreteira, né? A fibra já vem pronta para lançamento. Geralmente, a maioria dos casos que eu vejo, o Fernando pode ajudar, a construtora coloca um funcionário responsável na concreteira para acompanhar essa dosagem. Perfeito. Uma pergunta aqui para o Ricardo. Qual é a utilização do Dry D1 fora do país? E como o produto se comporta nos ensaios tecnológicos? Basicamente, come si comporta no ensaio tecnológico è la mesma forma, dipende dalla norma di ensaio di ritrazione di utilizzo. Per esempio, na parte europea non esiste molta norma, infelizmente nel mondo internazionale la gente opera in Italia, in Europa, in tutta l'America Latina e ora cominciamo negli Stati Uniti, e non utilizza molto norme per ensaio di retração. Ma basicamente tutto il mondo accompagna un po' la STM americana. Na Italia c'è una norma per identificare l'utilizzo di un compensatore di retração, ma a livello internazionale viene utilizzata molto ASTM. Basicamente, un compensatore di retração, l'utilizzo che teniamo aqui in Brasil è basicamente come riduttore di retração.
para execução de piso de placa grande. Mas tem um outro utilizzo che è bastante utilizzato in America Latina, in Argentina, in Cile, in Messico, in Perù, in Ecuador in questo caso, è una buona fascia di mercato del Nord America, che è l'utilizzo di un compensador de retração para a proteção química do concreto. Aqui em Brasil a gente conhece o protendido, que é com basicamente cordovaglia, che è un macaco che puxa e meccanicamente consegue fazer placa di grande dimensão. Inclusive in Brasile è utilizzato molto compensatore di retração no protendido perché elimina la forte apertura di giunta che a volte supera i 4 cm e con compensatore non passa 1 centimetro e medio. Ma a livello internazionale la nuova tecnologia è fatta con vergaglião. Sono placche a T superiori di 1500 metri quadrati, 45 per 45 metri, e l'unica differenza è il dosaggio. Praticamente vengono utilizzati dosaggi di compensatore a T 18-20 kg per metro cubico e basicamente il concreto ha una forte espansione che, assicurando il vergaglião, crea una protezione chimica al vergaglião in modo che la struttura non consegue ritraire sufficientemente. Si consegue fare placche, come stavo dicendo, di 45 per 50. In questo caso c'è una guida americana, la ASCI 223 del 2019, che basicamente esplica un comportamento e un'utilizzazione di concreto a retração compensata. Inclusive aqui in Brasile partecipei all'esecuzione di un libro di Publio Penna con l'utilizzo di concreta retração compensata per piso industriale e esplica basicamente le due diverse tecnologie come riduttore o come protezione chimica. E un'altra norma che viene utilizzata come riduttore basicamente è la ASCI 157 modificata nella base del tempo di dismolge medida iniziale e il tipo di cura con 7 GA in camera umida e un restante in camera secca. Quindi basicamente a livello internazionale il compensatore di retração nelle due tipologie è utilizzato moltissimo. Tanto per dare un'idea, la Chimica Edile nel 2021 con le 4 fabbriche a redor del mondo forneceu un compensatore di retração per mais di 5 milioni di metri quadrati di piso solo nel 2021. E come comuniquei in STG a Fernando, l'Açaí virò un primo cliente della Chimica Edile do Brasil nel 2021 come fornitura di un nostro prodotto 3D1 e questo consolida ainda mais a nostra parceria. E approfittando per isso quero agradecer muito Fernando Justin e tutta l'equipe dell'Açaí, da Michel, Daniel e tutto il mondo, che creiamo di verdade una parceria tecnica, non è un relazionamento fornitore-cliente, ma una parceria tecnica buscando sempre nuove tecnologie e che si sa che poi un dia anche la Mix Design va a progettare qui in Brasile un piso a protezione chimica con placca di 50 per 50 sem giunta nenhuma. Sarà un prazer, vamos embora. Spero di aver risposto adeguatamente e di isso acho che la Mix Design conosce bene questi due tipi. Eduardo. Eu topo o desafio, tá? Como? Eu topo o desafio. E io sto dentro come sempre, Fernando. Vamos lá. Vamos achar um projetista che ci progetta un deposito di 1200-1300 metri quadrati sem giunta nenhuma. Sto dentro. Eu já fiz de 16 mil, pode ser? Topo. Sto dentro, Pessoal, gente. Io gosto di desafio. Tem mais uma pergunta aqui.
eles gostariam de ouvir vocês, a opinião de vocês, sobre o desempenho das macrofibras em áreas com temperaturas negativas, no caso aí a câmeras congeladas, né? Como eu já tinha mencionado, dentro da própria norma CI 360, ela estabelece parâmetros para você dimensionar um piso em câmeras frias utilizando macrofibras. E o conceito é bem básico. Macrofibra sintética em geral, ela em baixa temperatura, ela enrijece, né? O plástico em baixa temperatura enrijece. O que acontece? Ela aumenta a característica dela e deixando ela, vamos dizer assim, tendo uma capacidade melhor. Todos os ensaios feitos em países nórdicos, onde isso acontece com mais frequência, você vê um acréscimo de 10% nos desempenhos das macrofibras sintéticas quando você aplica numa temperatura abaixo de 0. Então, isso aí é fato, não é nem conjectura, né? Eu já mencionei pisos na Finlândia, na Noruega e na Suécia. E assim, quando eu brinquei, vamos fazer um piso de 16 mil metros quadrados, eu fiz um piso na Suécia, um pouco menor, ele tem 10 mil metros quadrados, sem junta nenhuma, num sistema híbrido, em ter controle de retração, macrofibra sintética. Então, teve alguns reforços contínuos, mas era uma questão específica. Então, esse é o meu ponto de vista, utilizando macrofibras sintéticas em temperaturas abaixo de 0. Eduardo, esse comportamento realmente acontece com plástico, né? O termo técnico que a gente geralmente usa é a transição vítrea, né? Dessa condição. Realmente depende do polímero e da combinação desses polímeros na produção, e porque quando você tem uma extrusão, você tem um realinhamento de algumas cadeias que não é um plástico virgem, vamos chamar assim, né? Então, realmente é uma propriedade que não é um desafio para nós. Inclusive, temos diversos projetos aplicados, alguns aqui no Brasil, mas muitos na América do Norte, assim, próprias câmeras frias e congeladas. E além, acho que o melhor exemplo, né? Nós temos diversos projetos no Canadá, onde facilmente no inverno você atinge menos 20, menos 25 graus. Estamos falando de projetos de pavimentos externos, rodoviários, com alto tráfego. Então, esse comportamento é muito comum a gente observar lá, sem grandes desafios. Perfeito. Para completar, aqui, o nosso CD está lá também, em operação, parte de câmera frigorífica, sem nenhuma patologia. Perfeito, gente. Qual que foi o abatimento do concreto, né, que teve o projeto, né? Ele pergunta isso, por exemplo, ele acha que o compensador de retração pode tender a perda de abatimento rapidamente. Isso é correto? Qual que foi esse abatimento que teve na obra? Depois deixo Fernando, Eduardo, do abbattimento. Questa è un po' una delle frequenti pergunte che ricevo. O compensador de retração não muda nada no slump do concreto. Ele, com a pouca água do concreto, consegue reagir e não precisa de excesso d'água, ele não muda completamente o comportamento di slump. Io tenho vários ensaios feitos no laboratório de um comportamento di slump ao longo dei 20, 30, 45 minuti, ele não muda. Contrariamente, in algum caso, ele melhora a trabalhabilidade do concreto com a mesma água. Tivemos caso que um concreto do slump 90, só com l'introdução do compensador de retração, passou a 110. Isso por quê? Porque um compensador de retração, sendo parte fina, tipo um filler calcáreo, ele melhora a areologia do concreto, lo mantém mais homogêneo e evita
também parte de separação e reduz a sudação do concreto pela parte de separação. Quindi tenho vários ensaios feitos em laboratório que o compensador de retração não muda a trabalhabilidade do concreto, não atrapalha no slam, não absorve água em abundância e, em particular modo, não muda i tempi di pega di un concreto. Ele é completamente innocuo, ele reage solo nel preenchimento capillare depois di 72 ore, mais ou menos assim, che comincia il trabalho di conter la forza di tensão di retração. Deixo com Fernando Eduardo per lo slide. Se eu não me engano, foi 12 mais ou menos 2, o slump do concreto. Como o Ricardo falou, a gente faz hoje a gente está com 29 obras em andamento, a gente não tem nenhum tipo de problema nos traços com a questão do slump, do material do compensador de retração, muito pelo contrário, né? Problemas que a gente tem de slump geralmente com a questão da areia, do cimento, que no Brasil cada usina tem dois, três tipos de cimento, cada região é um tipo de areia diferente, a granulometria do agregado, assim, a temperatura ambiente, né? A gente está falando de Brasil, você vai no Pará, uma temperatura, uma umidade, você vai em Manaus é outra, aqui onde estou hoje, Fortaleza é outra, então assim, e já o produto, o compensador de retração ou a fibra, a gente não vê tendo essa interferência no slump não, e sim, cada região do país tem que ser, sim, estudado qual o tipo de material da sua composição. Perfeito. Várias pessoas aqui agradecendo a live, falando que foi muito útil, e tem uma pergunta aqui interessante, né? Esse pavimento foi a Fórmula 1 dos pavimentos, devido ao tamanho dos panos. Mas existe vantagem em utilizar essa mesma tecnologia para pavimentos com placas menores, por exemplo, 10 por 10? Existe, dependendo da retração do teu concreto na região que você está do Brasil. Existem regiões do Brasil em que nós temos retrações na ordem de, parece um número alto, mas realmente é muito alto, 1000 micrometros por metro, uma retração bem elevada. Aquela conta que eu falei, 1000 micrometros por metro com 10 metros, nós estamos falando que a nossa junta vai abrir mais que 10 milímetros. E esse tipo de junta para um CD não é admissível, né? A gente vai ter problema. Então, sim, é uma tecnologia que é importante, podemos ter variações aí de espessura, de consumos e tudo dependendo da carga aplicada e do solo, da capacidade de carga do solo, mas sim, eu tenho obras hoje que eu fiz um piso de 5x5, macrofibra sintética e tivemos um controle de redução de retração, porque a retração do concreto estava bem elevada. E 5x5, porque com 5x5 já estava estimando uma abertura de junta acima de 10 milímetros. Eu falo aqui em nome do Açaí, porque por que a gente colocou o compensador de retração no nosso memorial? Justamente por causa da manutenção das juntas. Nós temos em nossas lojas placas de 10x10, 15x15, a gente tem pátio de manobras, estacionamento de clientes, que hoje nossos estacionamentos estão todos em pavimento rígido, placas de 5x5, 6x6, 7x7. A grande vantagem para nós, Açaí, como cliente, ter o compensador de retração é justamente combater a movimentação da placa. Eu não tendo a movimentação da placa, eu não vou ter problemas de manutenção de juntas. E assim, você tendo a utilização da fibra, pelas vantagens que ela tem, de você ter um concreto homogêneo já com a estrutura lá, o reforço estrutural de um concreto homogêneo, diminuindo. A gente sabe hoje que as obras têm um canteiro curto. Você consegue diminuir estocagem de material, que o material ele já fica na própria usina, né? Você consegue estocar lá uma quantidade, consegue ter. Então, assim, para nós hoje a vantagem é imensa nesse sistema, tanto em placa grande e placa pequena. Placa grande é por isso que a gente está aqui hoje, né? Foi um sucesso.
foi muito aquém do que a gente esperava. Por isso que a gente está divulgando a todos. Mas a maioria dessas obras são placas menores nesse mesmo processo de sistema. Perfeito. Gustavo, uma pergunta aqui, ó. Em caso de estacionamento de veículos, temos alguns casos de patologias em que as quebras nos bicos das placas, normalmente entre o encontro das 4 placas, em casos em que usamos a tela, esse bico ele fica preso na tela, né? Agora, se você trocar a tela pela fibra, como é que acontece isso? Como é que esse bico quebrado fica solto? Esse bico é uma patologia chamada empenamento, né? O curling. Acho que o Eduardo pode até corroborar. É muito típico, né? Você ter uma deformação nas quinas. Ele acontece justamente quando você tem um gradiente térmico entre a parte superior e inferior da placa de concreto. A parte de cima, como está mais sujeita a perder água e está em contato com as intempéries, ela vai retrair mais rápido do que a parte inferior. Com isso, o piso empena. Então, você encontra isso muito ali nos bicos, né, nas quinas e interseção das juntas. Conforme você vai tendo tráfego, você acaba tendo uma ruptura que é realmente um círculo, né, que fica em volta dessas juntas. O melhor jeito de controlar isso, obviamente, é a linha da retração e a aplicação do concreto, mas a fibra também ajuda a contribuir, reduzindo esses percentuais de retração, né? A fibra ela não absorve água, né? A fibra é um plástico, mas ela retém água em sua superfície e é uma água que seria perdida, né? Da água de amassamento para a atmosfera, para os intempéries, que ajuda na hidratação do cimento. Então, é um percentual não tão significativo dessa contribuição, mas ela existe. Então, é essa vantagem que a gente observa e o reforço tridimensional quando comparado com a tela de aço. Perfeito. Eduardo, antes de você complementar, tem uma pergunta que vai de encontro a isso aí que o Gustavo falou. Ele falou assim, ó, com o uso do dry em placas grandes, ele interfere diretamente na diminuição do empenamento natural das placas, já que as juntas vão ter dilatação mínima? Tá, eu desconheço um estudo de que um redutor de retração diminua ou auxilie o empenamento das placas. Agora eu vou falar no meu pensamento. Estou falando do primeiro estudo, agora eu vou falar do meu pensamento. Nós estamos colocando um material em que vai expandir e que vai ter um travamento melhor nas placas adjacentes. Então, além das barras de transferência, você vai ter um atrito, essa junta vai ter mais próximo. Então, consequentemente, ela vai ter mais dificuldade de estar empenando. Tá? O empenamento, como o Gustavo mencionou, ela é vinculado em cima vai secar mais rápido do que embaixo. Secando mais rápido, a tendência dela é fazer o efeito de empenamento, é levantar. Quando a gente usa macrofibra sintética, ela tem de alta quantidade de filamentos, ela diminui, ela bloqueia essa água. A água tem a necessidade de sair, de subir. Automaticamente, quando isso acontece, capilaridade, essas fibras bloqueiam e ela vai ter a homogeneização total, mesmo fator agroinstrumento em cima do que embaixo, dificultando o quê? O empenamento, como foi mencionado. O outro ponto que pode mitigar isso é a cura. Então, se você usa uma cura química úmida, atendendo às normas, se for química ACI 309, você automaticamente já vai ter uma chance muito menor de ter empenamento. Quando a gente faz placas grandes, automaticamente a gente já está usando uma cura química que atende à norma, para garantir o quê? Não ter perda de água para o meio. Então, o empenamento acontece quando você perde muito rapidamente a água para o meio. Se a gente tem essa quantidade de fibra para bloquear, ou se você tem alguma coisa do outro lado segurando para essa placa não empenar, no caso, quando a gente tem um concreto que tem que expande, no caso, expansores, redutores de retração, esse efeito vai
mitigar e vai diminuir. Então, placas menores ou placas grandes, curando, tendo macrofibra sintética e tendo a possibilidade de ter um intertravamento nas placas adjacentes, ou com barra de transferência, ou com, quando a gente faz a expansão desse concreto com redutor de retração, você automaticamente já vai estar mitigando esse efeito. Perfeito. A gente tem várias perguntas aqui, né? Eu vou pedir licença para vocês, para mandar as perguntas para vocês e depois colocar no meio do material um quadrinho de perguntas e respostas. Mas eu queria só uma última questão aqui, interessante, o Fernando pode ajudar a gente, perguntou se as fibras podem aflorar na superfície, como evitar isso? Muito boa pergunta, muito boa. Todo mundo sabe que a gente tem diversas empresas, vários fornecedores de fibra no Brasil, né? Não só aqui do Brasil, mas umas importadas também. E a gente percebe que depende muito da qualidade da fibra para ter esse afloramento ou não. Hoje a gente tem diversas obras do açaí em utilização. Eu risco a dizer que 80% das obras do açaí hoje são em fibra estrutural sintética, tá? As estaqueadas, que são em armadura convencional, o restante, fundação direta, é praticamente 100% em fibra estrutural sintética, e nós percebemos que em algumas obras nós temos bastante dificuldade com afloramento de fibra. Isso está trazendo alguns transtornos para nós, então a gente vem conversando com alguns fornecedores, alguns parceiros, a gente até orienta as construtoras qual utilizar ou não, mas é fundamental, assim, na placa teste que a gente executa nas nossas obras, a gente utiliza o magro da câmara fria para fazer esses testes, justamente para ver a trabalhabilidade do concreto, se vai aflorar brita, se vai aflorar fibra, que às vezes não é só fibra que aflora, né? A própria brita aflora, via da laminação. Então a gente recomenda na placa teste avaliar e assim e tentar fazer um trabalho de mitigar. Assim, depende muito da qualidade da fibra, o afloramento ou não, tá? É isso que eu queria frisar a todos. Aquela história. Adianta você ter... o piso, ele é bem complexo, né? Eu aprendi uma coisa lá no início, na primeira semana de trabalho com piso, com o Cláudio Freitas, né? E o ensinamento clássico, que o piso ele é muito fácil de se executar, só que ele tem 1001 detalhes. Se você falar em um detalhe, você acaba tendo alguma desvantagem no piso. Então, tem a questão do afloramento de fibra, de brita, dos reforços a ser utilizados. Então, tem que se preocupar, sim, com o tipo de fibra que você vai usar, com o fornecedor que você está utilizando, tá? Perfeito, gente. Eu vou agradecer vocês. Acho que foi excelente, né? Todo mundo gostou aqui. Teve muita gente dando os parabéns para vocês. Depois eu repasso aqui as mensagens. E já queria deixar engatilhado o piso 50x50 quando a gente fizer, né? Voltar e fazer mais uma live, né? Opa, vamos embora. Tô dentro. Eu espero que algumas construtoras que estão aqui assistindo a nossa live, quem se quiser disponibilizar aí a partir com esse projeto, o desafio é conosco, né? Nós estamos aqui para fazer engenharia com responsabilidade, com qualidade. O desafio é com a gente. Se é possível, por que não? Eu queria agradecer mais uma vez a todos que se inscreveram, que estão presentes. Especialmente, esqueci de falar no início, mas acho que vai ficar no final, para minha esposa, né, a companheira de batalhas e lutas desde o início, que quando eu saio de casa fica chorando e quando eu volto fica lá me esperando com alegria. Hoje eu estou aqui em Fortaleza, estamos prestes a inaugurar mais uma loja a 192 do Açaí, sexta-feira inaugura. Então, assim, queria dar um mérito a ela também por estar nesse longo tempo comigo, tá? Valeu. Te amo. Obrigado, gente. Mais alguma mensagem? Obrigado ai partecipanti, fu un'esperienza fantastica con gente professionale
Obrigado, Eduardo. Obrigado, Gustavo. Rubens, fantástico. E un agradecimento a Fernando che saiu questa live come di un desafio, una brincadeira de um dia que a gente se encontrou e falou, vamos fazer um case dos ideias aí. Ele falou, vamos. E dali são 3 meses que estamos trabalhando em questa live per tentar di oferecer algo differenziato no mercato brasileiro, con nuove tecnologie, tentando sempre di aprimorare e migliorar sempre l'ingegneria di piso no Brasil inteiro. Muito obrigado a tutti, obrigado a tutti i partecipanti. Fico a disposição per esclarecer qualquer domanda ali na tela, estava no meu e-mail, meu telefone, meu WhatsApp, pode me contatar quando quiser. Obrigado a todos. Queria falar... Agradeço a todos também, obrigado pela presença, todo mundo participando, interagindo. Acho que o assunto foi bem legal. Obrigado pelo esforço aí do Fernando, Eduardo, Ricardo, Rubens, em apoiar essa divulgação. Eu acho que é um bem para o nosso mercado, para a nossa engenharia. Então, acho que isso é bastante gratificante aí estar participando com vocês. Também queria agradecer a todos a presença, agradecer o Fernando, o Ricardo, o Gustavo, o Rubens aí por todo esse trabalho. E todos o pessoal do Açaí por ter acreditado em fazer uma placa grande, utilizando microfibra sintética, confiado no conhecimento de todos, fazendo ensaios. E eu acho que a mensagem que eu sempre deixo, que é importante, é nós devemos fomentar mais essa nossa engenharia e compartilhar essas informações, porque se a gente não fizer isso, quem vai fazer? E a gente tem essa possibilidade, e por isso que eu agradeço muito a todos os participantes que estiveram presentes para ouvir, e ao Açaí que, vamos dizer assim, aceitou esse desafio junto com o Fernando para poder fazer tudo isso. Agradeço a todos. Obrigado. Gente, uma excelente noite a todos. Um abraço, fique com Deus. Um abraço, boa noite a todos. Tchau, tchau.